Você já se perguntou se o verdadeiro sentido da vida está em vencer, ou se ele pode residir em simplesmente aceitar que não precisamos conquistar tudo? Émile Cioran, um dos pensadores mais profundos do século XX, dedicou sua vida a explorar a melancolia, o desespero e a leveza que nasce quando paramos de lutar incessantemente contra nós mesmos. Nascido na Romênia em 1911 e radicado na França, Cioran mergulhou na filosofia existencial e no pessimismo radical, escrevendo sobre a angústia da condição humana de uma forma tão intensa que chega a cutucar nossas próprias certezas. A obra que vamos explorar hoje não é um manual de motivação nem uma fórmula para o sucesso. Pelo contrário, ela propõe algo que soa quase revolucionário em um mundo que valoriza a competição e a vitória acima de tudo. A paz de não querer vencer. Aqui, o triunfo não está em acumular conquistas, mas em se libertar da pressão de ter que ser alguém, de provar algo para os outros, ou até mesmo para si mesmo. Neste vídeo, vamos percorrer o universo de Cioran, sentir o peso de suas palavras e perceber como a ideia de não lutar constantemente pela vitória pode transformar nossa maneira de encarar a vida. Vamos questionar o que é realmente necessário e o que é apenas expectativa alheia. Vamos juntos refletir sobre a liberdade que nasce ao aceitar a fragilidade da nossa existência. Às vezes, me pego pensando na maneira como a vida moderna nos pressiona. Desde cedo, somos ensinados que devemos lutar, competir, vencer. O mundo celebra o sucesso, ignora o fracasso e esconde a frustração como se fosse um segredo vergonhoso. Cioran nos confronta com essa ilusão, sugerindo que a paz não está em alcançar metas externas, mas em aceitar a própria fragilidade, o próprio limite. Ele escreve que a vida é um sonho de que ninguém desperta inteiro. Nessa frase, há uma verdade inquietante. Nada do que construímos ou conquistamos nos protege do abismo interno, da angústia existencial que nos acompanha. Ao mergulhar, nas palavras de Cioran, percebemos que não é uma proposta de desistência, mas de consciência. A liberdade em compreender que a obsessão por vencer é apenas uma maneira de negar nossa vulnerabilidade. Ele nos desafia a olhar para dentro e perceber que o esforço constante para provar algo ao mundo muitas vezes nos afasta do que é essencial, o simples ato de existir. Hoje, diante de redes sociais que nos comparam a cada instante, diante de carreiras que medem nosso valor por números, seguidores ou promoções, essa reflexão se torna ainda mais necessária. Imagine a leveza de abandonar a necessidade de ter que ser admirado, bem-sucedido ou melhor que os outros. Não se trata de se conformar, mas de viver sem o peso da obrigação de vitória. Cioran insiste que há um prazer silencioso em reconhecer que não somos heróis de nada, que não precisamos enfrentar batalhas que não escolhemos. Essa perspectiva, que para alguns soa amarga, para outros revela a liberdade mais pura, a de viver sem a pressão, de performar. E aqui quero te convidar a refletir. Quantas vezes você já se sentiu cansado de correr atrás de expectativas que nem eram suas? Já parou para pensar que talvez o que falta na sua vida seja justamente aceitar que não precisa vencer para existir plenamente? Cioran nos leva a perceber que a obsessão pelo sucesso é, em essência, uma forma de fuga. Fugimos de nós mesmos, das nossas dúvidas, dos nossos medos e da percepção da finitude. Ele acreditava que o sofrimento não é apenas inevitável, mas essencial para a compreensão da própria vida. Em sua visão, viver não é uma linha reta que conduz a realizações e glórias, mas um fluxo contínuo de pequenas derrotas e confrontos com nossa própria imperfeição. Cada tentativa de vencer, de se sobressair, é um esforço que pode se tornar uma prisão. O mundo moderno, com sua corrida incessante, reforça a ideia de que não vencer é falhar. Mas Cioran propõe o contrário, que há uma forma de vitória silenciosa em simplesmente aceitar a própria limitação.
em entender que a vida não precisa ser medida por feitos externos para ter significado. Essa aceitação não é resignação. Pelo contrário, é uma consciência profunda de que a luta incessante, a necessidade de estar sempre à frente, esgota a alma. Ao invés de perseguir metas externas, podemos direcionar nossa energia para compreender a nós mesmos, para nos observar e sentir cada instante com mais intensidade. Em seus textos, ele descreve o cansaço da existência e a beleza que surge ao abraçá-lo. É um convite a desacelerar, a perceber que a pressa, a competição e a necessidade de provar algo ao mundo são construções que nos afastam do verdadeiro entendimento da vida. O paradoxo é que, ao deixar de lutar constantemente para vencer, descobrimos uma liberdade que muitos nunca experimentam. Essa liberdade não é visível aos olhos do mundo. Ela não se traduz em status ou reconhecimento. É uma vitória silenciosa, interna, que nos permite sentir a vida em sua totalidade, sem a ansiedade de resultados. A contemporaneidade, com seu ritmo acelerado, nos mantém distraídos, preocupados com números, comparações e aparências. Cioran nos lembra que essa obsessão é desnecessária e que há uma paz que nasce ao nos desvencilharmos de expectativas externas. Ele nos convida a viver a existência de maneira mais autêntica, percebendo que o valor da vida não está em superar os outros, mas em compreender a própria condição. Cada instante se torna mais intenso, mais significativo, quando não estamos preocupados em vencer. A melancolia, tão presente em seus escritos, deixa de ser algo a ser temido e se transforma em um instrumento de reflexão profunda. É nesse espaço silencioso, longe das pressões externas, que encontramos uma forma de clareza e intimidade com nós mesmos. A leitura de Cioran, assim, não é apenas uma experiência intelectual, mas emocional. Ela provoca um desconforto inicial porque confronta ideias que a sociedade nos ensinou a valorizar, mas depois oferece um alívio sutil, uma sensação de libertação. Em um mundo que glorifica a velocidade e o acúmulo, aprender a não querer vencer é uma arte esquecida, uma sabedoria que desafia os hábitos mais enraizados da nossa cultura contemporânea. Ao absorver essa perspectiva, começamos a perceber que nossas frustrações, medos e falhas não nos diminuem, elas nos humanizam. E ao aceitar isso, experimentamos uma forma de paz que nunca pode ser comprada, ganhada ou conquistada. Ao mergulhar mais fundo nas ideias de Cioran, começamos a perceber que a vida não é um campo de batalhas a ser conquistado, mas um espaço de percepção e contemplação. Ele observa que a necessidade de vencer frequentemente nos distancia de nós mesmos, porque estamos sempre olhando para fora, buscando validação, reconhecimento ou superioridade sobre os outros. A obra de Cioran sugere que há uma forma de viver que se volta para dentro, que valoriza a consciência silenciosa, a introspecção e a aceitação da própria fragilidade. Nesse movimento, o que parecia derrota se revela, na verdade, como uma vitória íntima. A vitória de não se submeter às expectativas externas e de reconhecer que não precisamos provar nada a ninguém. Cioran insiste que a melancolia não é um peso que deve ser evitado, mas um instrumento de reflexão. Ele descreve momentos em que a consciência da própria finitude se torna quase dolorosa, mas paradoxalmente libertadora. É na experiência do limite, da impotência, da impossibilidade de controlar tudo, que surge uma clareza que não se encontra em conquistas externas. Ele escreve sobre a inutilidade de certos esforços e a futilidade das glórias passageiras, mas também sobre a beleza silenciosa que existe quando aceitamos essas realidades. Hoje, diante de carreiras que nos medem por resultados, redes sociais que nos comparam e uma sociedade que glorifica o sucesso acima de tudo, suas palavras soam como um convite para desacelerar e respirar, para compreender que o valor da vida não está na quantidade de vitórias,
mas na profundidade da experiência interna. Ao permitir-se não querer vencer, abre-se espaço para uma vida menos ansiosa, mais autêntica. É uma mudança de perspectiva radical que exige coragem. O mundo moderno nos ensinou a temer o fracasso, mas Cioran nos mostra que o verdadeiro fracasso é perder-se de si mesmo na busca por uma vitória externa. Ele nos incentiva a aceitar nossas limitações e a perceber que o simples fato de estar consciente, de sentir, já é suficiente para existir plenamente. Esse tipo de liberdade não depende de ninguém, não precisa de aplausos, certificados ou medalhas. É uma liberdade silenciosa, interna, que cresce na medida em que nos afastamos da necessidade de impressionar ou superar. A reflexão de Cioran também nos leva a questionar a obsessão contemporânea com produtividade e resultados. Quantas vezes nos sentimos insuficientes porque não atingimos metas externas, sem perceber que nossa mente, nosso espírito, precisam de espaço para apenas ser? Ao confrontar essas expectativas, Cioran nos presenteia com uma percepção quase subversiva. Há beleza na ausência de pressa. Há valor em simplesmente existir sem se comparar, sem competir. E é nesse estado que podemos experimentar a paz de não querer vencer. Uma serenidade que desafia os padrões da sociedade, mas que revela a essência da vida. Cada palavra de Cioran é um convite para olharmos para dentro, para aceitar que não precisamos lutar constantemente, que não precisamos acumular vitórias para nos sentir completos. Essa é a transformação silenciosa que sua filosofia propõe. Do desespero e da inquietação, nasce a possibilidade de contemplação, de percepção profunda e de uma vida menos atormentada pelas exigências externas. No fundo, não querer vencer é paradoxalmente a maneira mais pura de ganhar algo que realmente importa. A liberdade de existir sem pressões. Existe algo de profundamente libertador em perceber que a vida não exige que sejamos sempre vencedores. Cioran nos lembra que a obsessão por superar, conquistar e acumular apenas nos distancia da essência da existência. Ele escreve sobre o cansaço da luta contínua, sobre a angústia que nasce de expectativas externas e sobre o prazer silencioso que emerge ao simplesmente aceitar nossa condição. Ao contemplar sua obra, entendemos que a paz não está na vitória, mas na aceitação de que não precisamos vencer. E é justamente nesse reconhecimento que surge uma forma de liberdade que a sociedade moderna, com sua pressa e competitividade, dificilmente permite. A vida contemporânea está cheia de sinais que nos dizem que fracassamos se não progredirmos constantemente. Redes sociais, comparações profissionais, metas inatingíveis, tudo isso reforça a ideia de que nossa existência depende de conquistas. Cioran nos confronta com o oposto. O valor da vida está em estar presente, em sentir, em perceber, em abraçar a própria fragilidade sem vergonha. Ele não propõe resignação, mas consciência. Cada momento vivido com atenção e aceitação torna-se uma pequena vitória interior, uma demonstração de coragem silenciosa diante do caos do mundo. Permitir-se não querer vencer não significa desistir. Significa, antes, compreender que a vida não é uma corrida contra os outros, mas um caminho de observação, contemplação e presença. Ao internalizar isso, experimentamos uma sensação de alívio, como se uma pressão invisível tivesse sido removida dos ombros. É um convite a desacelerar, a valorizar o simples fato de existir sem precisar justificar-se. Cioran nos ensina que existe uma serenidade que só surge quando abandonamos a necessidade de aprovação externa, quando paramos de medir nosso valor com base em padrões alheios. Se você sentiu alguma coisa ao ouvir essas palavras, se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos essas ideias profundas. Comente "Eu recebo" se essa mensagem fez sentido para você, hoje. E não saia ainda.
há muito mais à frente, porque cada reflexão de Cioran é um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo e na vida que realmente importa. Ao aceitar que não precisamos vencer, criamos espaço para algo maior. A liberdade de existir plenamente, sem pressões, sem expectativas e sem medo de não corresponder a padrões irreais. Essa liberdade é silenciosa, mas transformadora, e nos permite perceber a vida de maneira mais autêntica, mais humana, mais próxima daquilo que realmente somos. Há uma qualidade quase poética na forma como Cioran descreve a renúncia silenciosa à necessidade de vencer. Ele observa que a obsessão pelo sucesso é, em grande parte, uma tentativa de escapar do enfrentamento consigo mesmo. Enquanto o mundo moderno nos impulsiona a medir nosso valor através de conquistas e status, Cioran nos convida a olhar para dentro e perceber que a verdadeira medida da vida não está na comparação com os outros, mas na profundidade de nossa experiência interna. Cada instante vivido com consciência, cada emoção sentida sem disfarces, cada reflexão que nos aproxima de nós mesmos é um triunfo que não depende de ninguém mais. A paz de não querer vencer é, paradoxalmente, uma forma de resistência. Resistir à pressão constante de provar algo, de se superar e de impressionar, é um ato silencioso, quase subversivo, mas cheio de significado. Cioran sugere que, ao abandonar essas correntes invisíveis, nos tornamos mais livres, mais atentos e mais íntegros em relação à própria vida. Ele descreve o sofrimento como inevitável, mas também como um instrumento de clareza. Ao enfrentar nossa própria angústia sem tentar mascará-la com conquistas, descobrimos nuances da existência que o sucesso e a competição jamais poderiam nos oferecer. Nos dias de hoje, essa visão soa ainda mais urgente. Estamos constantemente cercados por mensagens que nos dizem que não somos suficientes, que precisamos fazer mais, ser mais, ter mais. A filosofia de Cioran quebra esse ciclo, oferecendo um caminho alternativo, a aceitação radical da própria condição humana. Ele nos mostra que a vida não precisa ser uma sucessão de vitórias, mas pode ser uma sequência de momentos conscientes, de contemplação e de conexão consigo mesmo. Cada pausa, cada instante de reflexão, cada aceitação da própria limitação é uma forma de viver mais plenamente, mais autêntica, mais rica em significado. Ao internalizar essas ideias, percebemos que a vitória mais importante não é a que se vê de fora, mas a que sentimos internamente. A liberdade de não ser escravo da necessidade de impressionar, de competir ou de acumular. É um tipo de triunfo silencioso, que não gera aplausos, mas transforma a forma como experienciamos a própria existência. Cioran nos lembra que a vida é finita, frágil e muitas vezes absurda, mas que há beleza em cada momento quando nos permitimos vivê-lo sem pressões externas. Essa percepção não apenas acalma, mas também ilumina caminhos que antes pareciam escondidos, mostrando que o verdadeiro valor da vida reside na autenticidade, na consciência e na aceitação de nós mesmos. Chegamos ao ponto em que tudo se transforma em silêncio interior, e é exatamente nesse espaço que Cioran nos ensina a verdadeira arte de viver. A paz de não querer vencer na vida não é resignação, nem desistência. É uma forma profunda de liberdade. Ele nos mostra que a sociedade valoriza tanto a vitória externa que quase sempre esquecemos de olhar para dentro. Mas é nesse olhar para nós mesmos, nesse encontro com nossas fragilidades, medos e limitações, que surge a clareza mais intensa. O esforço de provar algo, de ser melhor, de acumular conquistas, perde seu peso diante da percepção de que existir plenamente já é suficiente. Ao refletirmos sobre isso, começamos a perceber que toda a ansiedade que carregamos, toda a pressão para performar, nasce de expectativas alheias e de ilusões que criamos sobre o que devemos ser. Cioran nos convida a parar, a respirar, a observar sem julgar. Ele escreve que
O maior sofrimento não é viver, mas ter que justificar a própria existência. Essa frase ecoa no nosso cotidiano moderno, em um mundo saturado de comparações e métricas de sucesso. Aceitar que não precisamos vencer, que não precisamos estar à frente, é, na verdade, um ato de coragem silenciosa. É escolher a autenticidade sobre a aparência, a consciência sobre a pressa, a vida sobre o desempenho. E é exatamente essa reflexão que queremos deixar com você. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se sentiram um alívio ou uma libertação, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando reflexões que transformam a maneira como enxergamos a vida. Comente, eu recebo, se essa mensagem falou com você de forma especial. E não saia ainda. Há muito mais conteúdo que pode ampliar sua visão sobre existência, liberdade e serenidade. A lição de Cioran permanece. A verdadeira vitória não está em superar os outros, mas em se libertar da necessidade de vencer. Ao internalizar essa filosofia, encontramos uma paz que não depende de aplausos ou reconhecimento, mas que transforma nossa experiência da vida. É nessa liberdade silenciosa, nesse desapego das expectativas externas, que reside o que realmente importa. Viver com consciência, autenticidade e profundidade.